ele fez a mesma oração, com o mesmo tema. E qual foi o tema da oração de Jesus antes da sua crucificação? A oração dele foi conforme o versículo 31. Pai, se possível, passa de mim este cálice. No versículo 42, novamente Jesus orou: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E no versículo 44, Cristo pela terceira vez, ele orou as mesmas palavras. Meus irmãos, aqui, Cristo Jesus, ele sabia o que ocorreria com ele ali na cruz. Ali na cruz, Jesus Cristo, ele beberia do cálice da ira de Deus. Ali na cruz, Jesus Cristo, ele seria castigado, ele seria punido em nosso lugar. Eu quero separar essa mensagem aqui nesta noite, nesses breves minutos, em 3 pontos. Para nós entendermos, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui no que será dito. Para nós entendermos o que significa esse cálice, é necessário que nós compreendamos, primeiramente, a condição do ser humano após a queda, e é preciso também nós compreendermos 2 atributos principalmente de Deus: o atributo da sua justiça e da sua santidade. Porque perceba que o texto aqui é o próprio Filho de Deus dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E perceba que aqui Jesus ele não orou somente uma vez, ele orou 3 vezes. E por que ele orou 3 vezes? Porque Jesus, o verbo que se fez carne, ele tinha a consciência, ele sabia a respeito do que ele experimentaria ali na cruz. E o que ele experimentaria? O castigo, a punição de Deus contra os nossos pecados. O cálice que Jesus bebeu, ele não foi apenas um símbolo de sofrimento humano, mas o cálice que Jesus bebeu foi a ira santa e justa de Deus contra o pecado colocado sobre ele. Cristo Jesus, ele foi o substituto perfeito. O Getsemane foi o momento em que Jesus, consciente da intensidade desse cálice, ele ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E o que significa este cálice? Para nós termos uma compreensão mais ampla sobre este cálice, igreja, é necessário nós irmos para o Antigo Testamento. Os profetas, usualmente, eles usavam esse vocábulo cálice como figura do julgamento e da ira justa de Deus contra o pecado. Em Salmos de número 78, versículo 8 está escrito: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, até o fim sorvem, e o beberão todos os ímpios da terra. Em Isaías 51, versículo 17 diz: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice do seu furor, o cálice da vacilação o esgotaste. Em Jeremias 25, do versículo 15 ao 16, fala também sobre esse cálice. Está escrito: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e dá-o a beber a todas as nações a quais eu te enviar. Então perceba que a figura do cálice no Antigo Testamento denota a ira, o juízo de Deus, a indignação de Deus, a fúria de Deus contra todo tipo de pecado. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 20, do versículo 22 ao 23, está escrito: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus é que fala a Tiago e a João do seu cálice do sofrimento. Em Mateus capítulo 26, do versículo 39 ao 42, que é o texto que a gente fez uso, Cristo aqui, ele se refere a esse cálice, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em João 18, 11 diz: põe a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai há de me dar? Então perceba aqui, irmãos, que a figura do cálice é a figura da
sobre Jesus Cristo. E pelo fato de Cristo ter sido o nosso substituto, pelo fato de Cristo ter assumido o nosso lugar de pecadores, essa ira de Deus, essa justiça de Deus, esse furor de Deus, que precisava ser satisfeito, foi punido no corpo de Jesus. Então, em primeiro lugar aqui, irmãos, para a gente entender de forma mais aprofundada este cálice. Primeiro ponto aqui: todo ser humano, sem exceção, são pecadores. Não existe um ser humano sequer que seja perfeito, que seja justo. Não existe nenhum ser humano que tenha a capacidade própria de ser aceito diante de Deus pelas suas próprias obras. Leiamos o que a Bíblia diz. Quem quiser acompanhar, Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, para mim entender a profundidade desse cálice que Jesus ele ora ao Senhor para que o Senhor afastasse dele, nós temos que entender primeiro a condição do ser humano, certo? O ser humano, nós seres humanos, somos pecadores. Diante de Deus, antes de estarmos na presença do nosso Deus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes e potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem está fora de Cristo está morto espiritualmente, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. A Bíblia, igreja, nos ensina que embora a humanidade ela tenha sido criada boa, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31, todos os seres humanos, eles sofrem de morte espiritual. Nós somos por natureza moralmente corruptos, somos inclinados para o mal, somos hostis para um Deus santo e justo. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem, e ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O currículo nosso é um currículo de seres humanos moralmente corruptos. A nossa natureza é inclinada para fazer o que é mal. Como João Calvino disse, o nosso coração é uma fábrica de construir ídolos. Todos nós aqui temos potencialidade para cometer os piores e mais perversos pecados que você já viu ou ainda virá. Por quê? Porque após a queda, toda a raça humana foi afetada pelo pecado. Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como o imundo. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. As suas obras mais justas que você acha diante de Deus é trapo de imundícia. O que significa? Não tem valor nenhum. Romanos capítulo 3, o versículo 10 ao 12 diz: como está escrito, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Para você entender a profundidade que há na ceia, para você entender o porquê Jesus morreu na cruz, nós temos que ter uma compreensão, irmãos, sobre quem realmente somos fora de Deus. Fora de Deus, nós somos piores do que demônios, porque os demônios não foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe e eles estremecem diante de Deus. E tem pessoa que é imagem e semelhança de Deus e não teme diante de Deus. Então, como é que Deus vê o ser humano? Deus vê o ser humano como pecadores, como culpados, como condenados. A Bíblia ensina, a igreja, que nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus santo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos. Todos
pecadores. Agora, pensa comigo, eu quero sair do primeiro ponto agora. Condição do ser humano: pecadores, culpados, condenados. Poderia citar aqui outros versículos. Agora vamos para o segundo ponto dessa mensagem. Deus, igreja, Ele é o juiz de toda a terra. A Bíblia ela nos apresenta que Deus, Ele é um Deus santo e Deus, Ele é um Deus justo. A justiça de Deus, preste muita atenção nisso, porque isso é o coração do Evangelho, a mensagem central da cruz de Cristo. Se eu não entender isso, certamente que eu não compreendi ainda o que é o Evangelho. Porque nós ouvimos muito a palavra: Jesus morreu pelos meus pecados. Sim, mas por que Ele teve que morrer? Por que Ele teve que beber do cálice da ira de Deus? Porque esse cálice da ira de Deus, igreja, precisava punir o pecador. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então todos nós somos merecedores do inferno. Todos nós somos merecedores da ira de Deus. Todos nós somos merecedores do juízo de Deus. Não tem como Deus me amar, me perdoar, sem antes satisfazer a sua justiça. Não tem como Deus me aceitar sem antes o seu cálice ser satisfeito. E se nós somos pecadores, e Deus é justo, a justiça de Deus, ela demanda, ela exige que toda pessoa seja punida pelo fato de Deus ser justo e pelo fato de Deus ele ser santo. O que significa a justiça de Deus? A justiça de Deus, igreja, fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo. Sabe o que significa? Que o único pensamento, o único sentimento pecaminoso nosso, se Deus for exercer a justiça dele naquele momento, certamente que nós morreremos. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E quem é que não peque? Quem é que não erre? Por Deus ser moralmente, de modo excelente, de modo pleno, de modo absoluto, justo, Deus ele sempre age de uma forma que é perfeitamente consistente com quem Ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Deus ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer tipo de ato pecaminoso. Jamais. De acordo com a Bíblia, Deus ele revelou, igreja, a sua vontade a todos os povos, através da criação e também através das suas consciências, como diz em Romanos 2, 14 a 16. Deus, ele julgará cada pessoa de acordo com o padrão que ele tem revelado a eles. O que significa, igreja? Preste atenção aqui para você entender o cálice. Nós somos pecadores. Deus ele é justo e Deus ele também é santo, certo? Agora existe um grande dilema nisso. E qual que é o dilema? Preste atenção, preciso muito da sua atenção, para que você compreenda, para que você utilize seu processo de raciocínio para você filtrar e guardar essa mensagem no seu coração e levá-la para a sua vida. Se o juiz de toda a terra, igreja, ele lida conosco baseado na sua justiça, ele não deveria condenar todos nós, porque ele é justo. Se ele for agir de acordo com a justiça dele, baseado no que nós cometemos como pecado, quem, pois, se tornaria justo e aceito diante de Deus pelas próprias obras? Aí eu pergunto para vocês: como Deus pode justificar um pecador sem deixar de ser justo? Como Deus pode justificar alguém, perdoar alguém, salvar alguém que é pecador sem exercer a sua justiça, sem executar a sua justiça? Porque imagine comigo que o pastor André, o pastor Eliel, os obreiros que estão aqui são todos juízes.
e eles têm diante da mão dele todos os nossos crimes, todos os nossos pecados. Por eles serem juízes, eles estão debaixo de um dever, de uma obrigatoriedade em executar a lei contra os nossos crimes, certo? Agora imagine que eles olhem para nós e dizem assim: olha, eu amo tanto vocês, que eu não vou punir vocês não, eu vou amar vocês, eu vou dar liberdade para vocês. Eles estão sendo justos? Se eles fizerem isso? Claro que não. Vou repetir. Imagine que todos que estão aqui, jovens, imagine que todos vocês, crianças, todos vocês são pecadores, vocês merecem a punição, vocês merecem o castigo, todos, porque eles obedecem pai e mãe, porque assistem o que não deve, porque comete vários pecados: orgulho, soberba, altivez, cobiça, adultério, prostituição, mentira, ciúmes, desprezo ao próximo, vários pecados. E os juízes aqui têm tudo na mão, todos os nossos crimes. Se eles olharem para nós e dizer assim: eu amo tanto vocês, que eu não vou punir vocês, eu vou dar liberdade para vocês, eu vou tirar a culpa de vocês, eu vou tirar o crime de vocês, e a partir de hoje vocês estão livres. Esses juízes estariam sendo justos? Não. Por quê? Porque eles, como juízes, eles precisam colocar a lei em execução. A justiça precisa ser feita. Então, se nós somos culpados, os juízes, eles devem punir a gente. De semelhante modo é Deus. Deus é justo, Deus é santo, e nós quebramos a lei de Deus. Então Deus não pode me amar sem antes executar a sua justiça, sem antes executar o seu juízo, punindo os nossos pecados. Os nossos pecados, igreja, eles são merecedores de serem punidos por Deus. Porque se Deus não punir o meu pecado, Deus ele relevar o meu pecado, Deus se torna um Deus injusto. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quem era a figura da propiciação? Quem era a figura? O Cordeiro. O Cordeiro propiciado, ou seja, trazia uma satisfação na justiça de Deus temporária. Agora vamos avançar aqui para o último ponto da mensagem. O que significa esse cálice? Ao longo do Antigo Testamento, por várias vezes Deus executou a sua justiça, a sua ira e a sua vingança contra as nações pagãs. Quando nós olhamos lá para Gênesis, nós vemos Deus enviando a sua ira, o seu juízo no período de Noé. Nós vemos no período de Ló, Deus exercendo, executando o seu juízo, a sua ira contra o povo de Sodoma e Gomorra. E à medida que a gente vai discorrendo o texto sagrado, a gente percebe por vários momentos Deus exercendo, executando a sua ira e o seu juízo contra as nações pagãs. Nós vemos Deus levantando o povo de Israel para punir outras nações. Por quê? As nações eram pagãs, cometiam pecados diante de Deus. E Deus usava o povo de Israel como instrumento da sua justiça para trazer juízo, para trazer punição para as outras nações. Mas ao longo do Antigo Testamento, igreja, preste muita atenção. À medida que Deus ia exercendo o seu juízo, Deus também ia exercendo a sua paciência. E existia um cálice de forma simbólica diante de Deus, que é o cálice da sua ira. E esse cálice, se ele fosse executado contra a raça humana, todos morreriam. Por isso que Deus, ele enviou Jesus Cristo. Agora eu quero ir para um terceiro e último ponto aqui, que é Cristo, o nosso Redentor. Cristo, aquele que propiciou os nossos pecados. Jesus Cristo, igreja, é o nosso substituto. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar o seu Filho como sacrifício por nossos pecados. E o amor do Filho por nós o moveu a se oferecer por nós voluntariamente. Sabe o que significa, igreja? Preste muita atenção aqui. Os nossos pecados, eles merecem condenação eterna. Então era preciso que alguém eterno, era preciso que alguém que fosse Deus assumisse o meu e o seu lugar de pecadores. Por isso que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Foi por isso que foi preciso que o Filho de Deus, ele viesse nesse mundo em carne e osso, mas também sendo Deus, para assumir o nosso lugar de pecadores, para satisfazer, para beber o
pessoa, em entregar Jesus Cristo para ser o nosso substituto. Aí entra o famoso texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15,3 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, por que o Verbo ele teve que se fazer carne? Porque Jesus Cristo ele teve que nascer no ventre de uma mulher, vir neste mundo. Para qual propósito? A ira, a justiça, a cólera, o cálice da ira de Deus precisaria ser satisfeito. Deus precisa esvaziar esse cálice. Por isso que a Bíblia diz, no texto que a gente leu, que Jesus, ele beberia deste cálice. Esse cálice é um símbolo que fala que ele seria a pessoa que, por assumir os nossos pecados, por se tornar culpado em nosso lugar, por carregar em seu corpo os nossos pecados, ele iria satisfazer, ele iria esvaziar o cálice da ira de Deus. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado do seu povo. O sofrimento físico e a morte suportados por Cristo na cruz foram absolutamente necessárias. Nós devemos entender, no entanto, igreja, que o seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade de homens maus. Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus. A justiça de Deus exigia satisfação por nossos pecados, e a sua ira inflamou-se contra nós. E para satisfazer a justiça de Deus e para apaziguar a sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que nós merecíamos. Por isso que Cristo morre numa cruz. Ele não somente morre pelos nossos pecados, mas ele também morreu para satisfazer a justiça de Deus, para satisfazer a ira de Deus. Por qual motivo? Alguém precisava beber deste cálice, e não existia nenhum anjo, não existia nem um querubim, nem um serafim, nem um ser humano que fosse capaz, que tivesse direito para satisfazer a ira do Pai, a não ser o próprio Deus, Filho, que se fez carne para morrer no meu e no seu lugar, igreja. Cristo, ele levou sobre o seu corpo também os nossos pecados. Por qual motivo? Na cruz nossos pecados foram imputados a Cristo. O que significa imputado? Nosso pecado merece punição. Cristo, ele assume o meu lugar de culpado. E o meu pecado, que merecia ser punido, ele foi punido em nosso lugar. Ele foi punido em seu lugar. Ele foi castigado em seu lugar. Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, se você está em Cristo, não há mais condenação sobre a sua vida. Se você realmente está em Cristo, não há mais maldição sobre a sua vida, porque a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, e Deus nos justificou através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se porventura você que está aqui nesta noite, você está fraco espiritualmente, você tem sido vencido pelos seus pecados, eu tenho uma boa notícia para você: os seus pecados foram vencidos na cruz. Então, se você estiver em Jesus, não há tentação, não há pecado que possa vencer a sua vida. Deus maravilhoso. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Por que hoje Deus nos declara justo? Por que hoje Deus nos declara inocentes, inculpáveis diante dele? Porque Cristo é a nossa justiça.
gente saber de que numa cruz do Calvário, Cristo assume o seu lugar de pecador, e Ele foi castigado, Ele satisfez a ira de Deus por amor a mim e por amor a você. Então Cristo foi o nosso substituto, Cristo morreu numa cruz, Cristo levou sobre si os nossos pecados, Cristo também, igreja, Ele sofreu a nossa maldição. Por que maldição? Porque todo pecado cometido havia uma consequência. Quando a gente lê Deuteronômio, capítulo 28 e 29, ali deixa muito claro que aqueles que cometessem pecado, quebrassem os mandamentos de Deus, sobre os tais viria maldição. Então todos nós, fora de Cristo, estávamos, além de estarmos debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, também estávamos debaixo de maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto do seu desagrado. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus. Por qual motivo? Por causa do nosso pecado. Mas para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, que significa que Ele foi o preço pago para a justiça divina ser satisfeita. Em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Irmãos, pede para que o Espírito Santo te faça entender essa palavra. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não existe essa de maldição hereditária. Se você está em Cristo, não há mais maldição sobre a sua vida. Se você está em Cristo, não há mais culpa sobre a sua vida, não há mais condenação sobre a sua vida. Se você está em Cristo, não há demônio, não há potestade, não há trabalho de macumbaria, não há trabalho de magia negra, não há ocultismo, não há encantamento que possa prevalecer sobre a sua vida. E partindo aqui para os minutos finais, agora vamos ao cálice. Olha o cálice. O que é o cálice, igreja? A Bíblia nos ensina que Deus está irado contra os homens. E como eu disse, a ira de Deus aqui, igreja, eu quero que vocês entendam isso. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável. A ira de Deus não é algo irracional. A ira de Deus não é um desequilíbrio na personalidade de Deus. A ira de Deus, o cálice da sua ira, fala da sua indignação, fala da rejeição que Deus tem contra o pecado. Vocês amam o pecado? Existe dentro de nós um ódio santo contra o pecado. E esse ódio santo contra o pecado é a manifestação da ira de Deus dentro de nós. Por nós sermos imagem e semelhança de Deus, nós carregamos em nós atributos comunicáveis de Deus, bem como também a ira contra o pecado. Quando você vê a injustiça, a desigualdade, quando você vê as tentações que aparecem dentro de você, às vezes se sente indignado com aquilo. Isso é um reflexo da ira de Deus contra aquilo que é pecaminoso. Então Cristo na cruz do Calvário, quando Ele estava ali, erguido, para se cumprir Isaías capítulo 53, ali estava se cumprindo a redenção substitutiva. Cristo, Ele bebeu o cálice da ira, para que hoje nós pudéssemos receber o cálice da bênção. Ele tomou sobre si aquilo que não merecia, para que nós fôssemos livres daquilo que não merecíamos. O cálice que Ele pediu para passar era o cálice que era para nós termos bebido. Na cruz, o Filho de Deus, preste atenção nisso. Na cruz, o Filho de Deus, Ele tomou sobre si o cálice da ira de Deus e o bebeu até a última gota, deixando apenas bênçãos para aqueles que creem.
Hoje nós só podemos ter acesso ao cálice da nova aliança porque Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Hoje só foi nos aberto um vivo e novo caminho porque Cristo, Ele satisfez a ira, a justiça de Deus. Hoje os nossos nomes só podem estar escritos nos livros da vida porque Jesus, Ele bebeu deste cálice. Hoje nós só podemos receber em nossas vidas e ter em nossas vidas o Espírito Santo de Deus porque Jesus Cristo, Ele satisfez, Ele bebeu este cálice da ira de Deus. Cristo bebeu um cálice amargo para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Então leve a sua mente agora para o Calvário. Leve a sua mente agora para o Gólgota. Um dos propósitos da ceia, irmãos, é nós trazermos em nossa memória a morte de Cristo. É você recordar, é você se aprofundar quais foram as causas, por que Ele teve que morrer, por que Ele teve que ser sacrificado, e por que no Getsemane Ele pede ao Pai para que, se possível, afastasse dele esse cálice, porque Ele estava ali triste, em agonias profundas em sua alma, porque Ele sabia que numa cruz Ele seria abandonado pelo Pai. Por isso que Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Cristo foi desamparado na cruz? Porque a Bíblia diz que há algo que faz separação entre Deus e o homem, a saber, o pecado. E por Cristo ter sido o nosso substituto e ter assumido o nosso lugar de pecadores, de forma breve, Cristo, Ele sofreu o abandono do Pai. E ali na cruz, igreja, imagine essa jarra. Lá na cruz aconteceu isso. Todo o cálice da ira de Deus foi despejado em Jesus Cristo, até não sobrar nem mais uma gota. Ou seja, toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus naquele contexto foi satisfeita. Então hoje, se você crê em Cristo, se você o busca de todo o coração, Ele te perdoa. Por que Ele te perdoa? Para concluir, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como um completo pagamento por nossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a cruz seria vã. Uma das evidências da ressurreição de Cristo é que o sacrifício de Cristo ao nosso favor, ele foi aceito pelo Pai. O Pai, ele validou o sacrifício de Cristo. Logo, todas as bênçãos do sacrifício de Cristo estão disponíveis para nós. E quais são essas bênçãos? Perdão, remissão, libertação, vida e vida com abundância, paz perenal, vida eterna, nome escrito no livro da vida, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saiba de uma coisa, irmão. Jamais o pecado vai prevalecer sobre alguém que realmente está em Cristo. Jamais. A Bíblia diz que Ele levou sobre Ele o nosso velho homem, a fim de que o corpo do pecado seja desfeito. Então na cruz